Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, saúde a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Prazer muito grande rever meus amigos, e hoje nós vamos tratar de alguém que nos dá uma tremenda lição. E eu pergunto que muitas vezes nós nos queixamos das nossas dificuldades, nós murmuramos o tempo inteiro que estamos numa situação difícil, mas não queremos ter realmente um compromisso de pagar o preço, de buscar Jesus. A gente sente como que coceiras nos ouvidos, muita gente, e vai atrás da pregação fácil, do determino, do tomo posse, do boto na cara de Deus e exijo dele. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu vou ler os versos do 21 ao 28 com a amada igreja, para ver qual a palavra de Deus para o nosso coração na noite de hoje. Mateus 15, do 21 ao 28, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, graças te damos por este momento tão especial que o Senhor nos concede, de estarmos reunidos em tua presença e em nome de Jesus, para ouvirmos a tua palavra. Perdoa os meus pecados, usa-me, Senhor, como instrumento em tuas mãos, para transmitir, Senhor, as palavras do teu coração para o nosso coração. Venha, Paizinho, em nome de Jesus, amém. A mulher
cananeia. É importante que a gente lembre algumas questões da cultura judaica naquela época. Nós sabemos, estudando a cultura do povo judeu, que, segundo a opinião judaica, a mulher estava reduzida a nada. Tanto que é uma das coisas que me chamou muita atenção, os rabinos tinham longas discussões entre si, eles debatiam, vejam só, alguns argumentavam que a mulher era um ser tão inferior que provavelmente ela não tivesse alma. Vejam ao ponto que eles chegavam. Como a mulher era colocada, não era nem em segundo plano, era num plano totalmente inferior. A mulher era desprezada. E esta mulher que nós estamos falando, que não temos o seu nome, ela ficou conhecida como a mulher cananeia. Cananeia porque ela era da região de Canaã. Além de ser mulher, ela era cananeia. E ela não era de Israel. Então, ela não era tida como do povo de Deus. E nós vamos ver no decorrer do diálogo com Jesus, que Jesus mostra isso para ela de uma forma muito dura, até eu diria. Mas tem uma razão de ser. Nada que Jesus faça não tem uma razão. Isso que sirva de lição para nós, na noite de hoje. Eu quero lhes dizer que é a graça de Deus e não o local que faz uma pessoa tornar-se um cristão. O que faz uma pessoa tornar-se cristão não é o local, é a graça de Deus. Você pode viver no meio da família de um profeta, como aconteceu com Geazi, o servo de Eliseu. Geazi convivia com Eliseu o tempo inteiro. Você pode viver no meio da família de um profeta e ainda continuar incrédulo. Você pode viver, meu irmão, dentro da igreja e ainda assim não pertencer à igreja, fazer parte. Você pode estar lá dentro. Não é o local que vai fazer de você um cristão, é a graça de Deus. Você pode morar no meio da superstição e da idolatria, como uma menina escrava na casa de Naamã. Quem conhece a Bíblia sabe que ela era judia e estava na casa de Naamã, um ímpio, e ela vivia no meio da escravidão, no meio da idolatria, e mesmo assim ela era uma testemunha fiel de Deus. Percebe? Não é o local, é o coração e a graça de Deus agindo na pessoa. A aflição às vezes demonstra ser uma bênção para a alma da pessoa. Vamos repetir? A aflição às vezes demonstra ser uma bênção para a alma da pessoa. Aquela mãe cananeia, ela tinha sido severamente provada, como nós vimos aqui, como deixa transparecer o texto sagrado. O que é que nós temos na história desta mulher? Nós podemos extrair que a filha dela estava o quê? Endemoninhada. E a cultura daquela época determinava que ela, como mãe, ela deveria saber como proteger a sua filha das más influências. Então aquela pobre, além de ser uma mulher desprezada, ela era cananeia, a filha estava endemoniada e a cultura culpava ela, que se a filha estava endemoniada, a culpa era dela, que não soube proteger a filha das más influências. Aquela mãe poderia ser acusada de culpa porque a filha estava endemoniada? Você já imaginou, meu irmão, minha irmã, ver a sua filha ou seu filho ser afligido por um demônio, sem você ter condição de poder ajudar? Essa era a situação daquela mulher. Porque tem vezes, irmãos, que a gente vê o filho doente e se sente impotente. Quantas vezes? Foge do nosso controle. Situações
que envolve nossa família e que foge do nosso... Nós somos impotentes muitas vezes para resolver as coisas. Tem coisa que só Deus mesmo, só Deus. Mas essa tribulação, essa agonia, esse sofrimento serviu para conduzir essa mulher para a presença de Jesus. E além do mais, aquela agonia, aquele sofrimento ensinou aquela mulher cananeia a orar, através daquela situação que Deus usou aquela circunstância para fazer com que aquela mulher se aproximasse de Jesus e aprendesse a orar. Ao contrário de muitos de nós, que na situação difícil aí nós ficamos xingando Deus e dizendo que Deus não nos ama, que Deus não existe, que Deus se afastou de nós, não sinto a presença de Deus, quando mais nós deveríamos reconhecer a nossa incapacidade diante de determinadas situações, e que nós devemos, em vez de nos afastar do Senhor, é buscá-lo com mais intensidade. Esta é que é a verdade. Se não fosse por aquela aflição, pensa comigo, ela poderia ter vivido e morrido em total ignorância, sem jamais ter conhecido a Jesus e se beneficiar da bênção que foi da libertação. Ela obteve a libertação, a palavra nos diz isso, mas foi depois dela se aproximar de Jesus e insistir naquela oração que ela estava fazendo praticamente. Nós vamos ver isso em mais detalhes. E isso nos faz lembrar, queridos, a declaração do salmista. Vamos para o Salmo 119, verso 71, e vamos ver que pérola na palavra do Senhor. Diz assim: o castigo que tu me deste foi muito bom para mim, só assim aprendi a pôr em prática os teus mandamentos. Agora as leis de conduta que tu deixaste valem mais para mim que uma enorme fortuna em ouro e prata. Tem outra versão que diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata, depende da versão, da tradução. Mas nota-se que ele reconhece que foi bom ter passado pela aflição, porque só assim ele se aproximou mais de Deus. E é incrível como a gente facilmente se esquece que cada obstáculo no nosso caminho é uma mensagem de Deus, designada para que no fim nós sejamos beneficiados por Ele mesmo. Cada obstáculo no nosso caminho é uma mensagem de Deus para que no fim a gente se aproxime mais dele. Irmãos, as provações, elas são destinadas a nos fazer meditar, a nos fazer refletir, a nos conduzir à palavra de Deus e nos colocar de joelhos diante do Senhor. Nós vimos que a aflição às vezes demonstra ser uma bênção para a alma da pessoa. Você concordou com essa afirmativa? Nós vamos então para o segundo ponto, que diz: o povo de Deus com frequência mostra-se menos misericordioso e compassivo do que as orientações do próprio Senhor. Jesus, diz a palavra, que ia para os lados de Tiro e Sidom. Exatamente, ele ia ao encontro daquela mulher. Ela vinha daquela região ao encontro de Jesus, e Jesus ia ao encontro dela. E isso para mim diz muito, porque Jesus não é à toa que ele ia para aquele lado. Jesus sabia que tinha alguém precisando dele lá. É assim que ele faz. Ele está sempre vindo ao encontro do desesperado, ao encontro do aflito. Mas aquela mulher também fazia parte dela. Ela saiu da terra dela, levando aquela filha doente para o encontro com Jesus. Ela estava passando por grande tribulação. A sua filha tão amada, ela estava horrivelmente endemoniada. E ao avistar Jesus, ela
clamava. Vamos imaginar um pouco a vida daquela mulher. Eu gosto de imaginar, não está na Bíblia, mas a gente pode imaginar como seria para ela se abalar sozinha por aquelas paragens tão distantes, num lugar tão perigoso, sujeito a tanto assalto, tanta maldade. Aquela mulher, ela não olhou para as circunstâncias, ela não olhou para as dificuldades que ela enfrentaria para poder ir ao encontro de Jesus. Ela queria encontrar com ele, porque a sua filha estava endemoniada, e ela sabia o que era conviver com uma criança endemoniada. Irmãos, eu fui uma criança endemoniada. Quando eu nasci, eu sofria de ataques que mais tarde fomos descobrir eram apenas ataques do inimigo, ataques espirituais. E até os 5 anos eu sofri disso. E meus pais sofriam muito mais com aquela situação. Gastaram tudo que tinha, me levando nos médicos mais renomados. Eu me lembro até hoje dos exames que fizeram, eletroencefalograma, botaram cheio de coisa na minha cabeça. Eu lembro, ficou gravado aquilo, mas eu sei o que meus pais sofreram com aquela situação e o que eles fizeram. Só que na época apareceu alguém espírita oferecendo a solução. Foi assim que eles se envolveram com o espiritismo e me envolveram também, que eu fiquei até os 51 anos envolvido nisso, por causa daquela atuação de um demônio na minha vida. Porque bastou eu ir lá, no primeiro dia que fizeram lá um trabalho, nunca mais me deu aquilo. Agora, eles me aprisionaram, disseram: olha, se ele, quando ficar adulto, não vier nos servir, vai voltar tudo de novo. E eu cresci ouvindo isso de meus pais: olha, quando você sabe o que aconteceu, você, quando crescer, quando você tiver adulto, quando você tiver mocinho, você vai ter que ir para o centro espírita, servir no centro espírita. E eu fui, e fiquei até os 51, até colocarem uma Bíblia no meu caminho. Conhecereis a verdade. Foi ela que me libertou daquela escravidão que eu vivia. Mas eu sei que meus pais sofreram, e eu sofri, e imaginamos o que aquela mulher sofria, para ela largar tudo. Cadê o marido dela? Não diz que ela era viúva. Se ela fosse viúva, diria uma viúva cananeia, mas não, era a mulher. Essa mulher tinha um marido, e o homem não foi com ela. Quantas mulheres guerreiras, quantas mulheres de coragem, de fibra, de oração, largam tudo: marido, casa, pai, família, cidade, não interessa. Eu quero é Jesus, porque só Ele tem a solução. E esta mulher saiu com esta destinação: eu vou buscar Jesus. Se alguém pode fazer alguma coisa por minha filha e por minha vida, esse alguém é Jesus, e não importa o que eu vou passar. Eu lhe pergunto: você se queixa dos seus problemas? Talvez, irmão, seus problemas não sejam tão graves quanto você pensa, porque se fosse, você fazia qualquer sacrifício para estar nos pés de Jesus. Receba, essa que é a verdade. E eu lhe pergunto: será que vai ser necessário você ser afligido por algo ainda mais grave? Deus vai ter que te dar um saculejo ainda maior para você despertar e ver: rapaz, eu estou vivendo uma vida de religiosidade só, porque eu só vou na igreja de vez em quando. Eu, quando vou, fico olhando para o relógio para ver se termina logo a pregação, porque eu quero ir voltar para casa para ver o Fantástico, para ver o jornal, para ver não sei o que, para ir para o barzinho, para ir para aqui, para ir para ali. Às vezes a gente não está passando tanto trabalho, não. Se tivesse mesmo, debaixo da prova mesmo, estava era nos pés do Senhor. Estava era nos pés do Senhor. E aquela mulher fez isso. E ao avistar Jesus, no verso 22 e 23 de Mateus 15, vamos voltar para Mateus, nos versos 22 e 23, olha o que a mulher diz: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tenha misericórdia, Senhor. Tem compaixão de mim, Senhor.
a minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela contou para Jesus. Jesus sabia, mas ela contou, ela disse, ela botou para fora naquela súplica: Senhor, me ajuda, me socorre, porque eu não posso fazer mais nada, minha filha está endemoniada, Senhor, e eu não consigo livrá-la disso. Irmãos, ela clamou pelo Senhor. E o que deixa a gente mais atônito é que a princípio parece que Jesus não deu bola para ela. Parece que a súplica dela passou despercebida para Jesus, porque diz o texto que ele não lhe deu resposta nenhuma. Irmão, Jesus não deu nenhuma palavra. Uma súplica daquelas, a mulher vinha de longe, sabe lá Deus que trabalho, passando fome, com a filha carregando, sabe lá se a criança não tinha ataques no meio do caminho, ela desesperada corria atrás. Quanta coisa aquela mulher passou, e quando ela chega na presença de Jesus, que ela, pronto, agora eu vou conseguir. A gente não vem para Jesus na expectativa de ser atendido logo, mas Jesus não respondeu uma palavra para ela. E assim você não se sente muitas vezes, quando você clama e parece que Deus não fala com você? Os propósitos de Deus. Deus está trabalhando a tua vida, irmão. Estava trabalhando a vida dessa mulher. Precisava fortalecer a fé daquela mulher. Ela precisava sair dali convicta realmente da fé que ela estava professando. Era uma fé autêntica. E parece que ele não diz nada, nem mesmo uma palavra. E é isso que acontece conosco. Nós clamamos por Jesus e parece que ele não está nos ouvindo. Aquela mulher buscou Jesus, ela suplicou ajuda, mas pensa comigo, ela não obteve, ela não conseguiu uma resposta imediata. Não é verdade? Não conseguiu. E ainda por cima, olha só, ela não foi bem recebida pelos discípulos. O verso 23 nos mostra as palavras dos discípulos, e isso aqui também me deixa chocado. A mulher vinha clamando, eles viram a situação daquela mulher, a mulher vinha clamando por Jesus, e eles, ao invés de ir lá olhar o que ela precisava, ter uma atitude de compaixão, esse era o povo que seguia Jesus, que estava assim com Jesus. E olha a atitude deles, para você ver que nem todo mundo que está dentro de uma igreja está convertido. Às vezes a pessoa tem 20 anos de igreja, mas não está convertido ainda não teve um novo nascimento verdadeiro. Esses homens eram os discípulos de Jesus, e o que é que eles disseram para o mestre? Eles, em vez de interceder, o meu mestre, ajuda ela, eles poderiam dizer: Senhor, para aí um pouquinho, né? O Senhor já tem feito tanto milagre, faça mais um, atenda essa mulher. Não, eles chegaram e disseram: mestre, despede-a, ou seja, manda ela embora. Ela está clamando, ela está incomodando, ela está perturbando. Não foi isso que eles disseram? Em outras palavras, despede, manda ela embora. Irmãos, essa atitude é alguma coisa real e existencial. Ela existe no nosso meio. Muitos que se dizem seguidores de Jesus tendem, por desencorajar os que estão buscando a Deus, ao invés de os ajudarem a prosseguir a sua caminhada em busca do Senhor. Quantos não chegam e não diz para você: besteira, rapaz, vá para a igreja, você agora é Bíblia para cá, Bíblia para lá, você não quer sair da igreja, você vem. Quantos vêm desestimular a gente? Povo de Deus, que se chama pelo nome dele. Mas eu lhes pergunto, aquela pobre mulher, mesmo diante do silêncio de Jesus, da atitude dos apóstolos, eu lhes pergunto, ela desistiu? Não, mas talvez você tivesse desistido nesse ponto. Talvez você dissesse: não tem jeito, eu já clamei, não me ouviu, e o povo da igreja ainda está me maltratando, fica olhando para o povo da igreja, e sai da igreja, vai embora, zangado com Jesus. Ela continuou rogando, ela continuou perseverando na sua oração. E Jesus, quando falou então, quando ele falou, até então era silêncio de Deus. Aí Deus falou, mas quando ele falou, irmão, foi o mesmo que jogar um balde de água naquela pobre mulher. Mas Jesus respondeu:
não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, tu não é de Israel, tu é uma mulher cananeia, tu não é de Israel, e eu só vim para atender o povo de Israel. E eu pergunto de novo, ela desistiu? Não desistiu. Talvez agora aqui você tivesse desistido, mas ela não desistiu, porque ela sabia que ela não podia voltar com aquela criança do jeito que ela estava. Ter desistido ali significava aceitar conviver com aquela situação. Se você tem pensado em desistir, lembre-se, você pode desistir, mas vai continuar talvez numa situação pior, porque aquela mulher ainda tinha que voltar com a filha, sabendo que ela tinha desistido, e ela teria ficado, mas se eu tivesse insistido um pouco mais. É o que você vai pensar. Você pode desistir. Você tem pensado em desistir? Se não, amém, mas se tem pensado, lembre-se, você vai continuar na mesma ou numa situação ainda pior. A Bíblia diz que ela, porém, e aqui eu acho lindo o que esta mulher fez. Eu me emociono quando eu vejo que, apesar de tudo, a atitude dela, a Bíblia relata, a Bíblia registra que ela veio e o adorou. Como é que você adora? Não diz que ela se ajoelhou, mas eu não consigo imaginar que ela estivesse adorando a Jesus se não fosse ajoelhada nos pés dele. Eu não consigo imaginar outra situação. Ele negou, ele fez tudo para ela ir embora, para ela desistir, e ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Que súplica de uma mãe adorando ao Senhor. Senhor, socorre-me. E você acha que Jesus é de má índole? Tem gente que lê esse texto aqui, mas rapaz, Jesus maltratou essa mulher. Você acha que Jesus gosta de maltratar as pessoas por capricho? Isso é um capricho dele, ele é Deus, ele está zombando da gente. Não, senão ele não seria Deus. Senão ele não seria Deus, irmão. Jesus estava simplesmente, irmão, testando até onde ia a fé daquela mulher. E ouça bem, quantos não desistem exatamente neste ponto, quando a bênção já está bem próxima de chegar. Faltava só um pouquinho para a bênção chegar para essa mulher, e ela não desistiu. Mas talvez você tivesse desistido, bem pertinho. Não desista, a bênção está chegando. Não desista, persevere, insista. Falta só um pouquinho, já deu tudo certo. Deus está fazendo, está te tratando, está trabalhando a tua vida. Não desista. E de novo, a segunda declaração de Jesus foi ainda mais forte para ela, e ela estava de joelho ali. Eu imaginei, ela estava ali adorando ao Senhor, e Senhor, ela só tinha força agora para dizer: Senhor, socorre-me. E Jesus foi mais pesado ainda e diz: não é bom tomar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, ele diz que tinha vindo para os filhos de Israel, então não era bom tirar o pão que era para Israel para dar para os cachorrinhos. Olha que palavra dura para essa mulher. Ela foi comparada aqui aos cachorrinhos. O texto difícil esse, né, da gente entender, da gente aceitar que Jesus estava tratando alguém deste jeito. Ela então estava lá de joelho, chorando, suplicando. Ela, apesar de ver adiada a sua esperança, ela não permitiu adoecer seu coração. Nem mesmo depois disso ela silenciou, meus irmãos, e ela continuou a sua oração. Concordou: sim, Senhor. Aleluia. Ela disse sim, ela concordou: o Senhor está certo, Senhor. Sim, Senhor. Porém,
os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ou seja, os cachorrinhos não são abandonados. E eu me contento com a tua migalha. Eu me contento com a tua migalha, Senhor, porque pouco de Deus é muito para mim. As migalhas do Senhor que caem na minha vida são muito mais do que o que eu preciso. Que a gente possa reconhecer isto. Deus nunca dá faltando, não, irmão. Deus dá mais do que o que a gente precisa. A gente tem que entender isso. E assim ela obtém uma recompensa graciosa. A graça de Deus, então, foi derramada sobre aquela vida. Porque Jesus, finalmente, lhe diz as palavras que seu coração estava querendo ouvir. Ele deve ter sorrido e deu uma lição naqueles discípulos, porque ele disse: ó mulher, grande é a tua fé. Você tem orado, você tem perseverado, você não tem desistido, não é? Deus está contemplando. Na hora certa, no momento certo, Ele vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. E Ele vai dizer: faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. E aí eu imagino a alegria daquela mãe. Ela deve ter beijado os pés do Senhor. Quando ela viu a filha curada, a bênção instantânea ali, a bênção na hora. Mas ela perseverou, irmão. Quanto tempo aquela mulher pagou o preço, mas valeu a pena. Deus fez na vida dela. Eu imagino ela abraçada com a filha, caminho de volta. Talvez tenha seguido o mestre, porque ele ia indo para aquele lado. Ela seguiu Jesus. Não diz que ele ia para Tiro e Sidom. Ela deve ter seguido. E quando ela chegou em casa, e aquele marido que chamou ela de doida, possivelmente, e aquele marido que zombou dela, e a vizinha que criticou, e fulano que falou, quando chegaram, e aí mulher, o que houve? Olha aqui para minha filha, olha o que Jesus fez na minha vida, olha o que Ele fez na vida da minha filha. Chamava ela de louca, como chamo você de doida. Desista, não vale a pena. Não vale a pena você orar por ele. Não tem jeito. O que é que não tem jeito para Deus? Oh, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrar dizendo que às vezes parece que nós estamos orando em vão. Às vezes parece que nós estamos intercedendo por alguém sem qualquer proveito. Todavia, a palavra de hoje é que jamais nós devemos desistir. Amém? Nunca devemos desistir. Nós vamos confiar que Jesus é o mesmo, que Jesus nunca muda. Ele atendeu aquela mãe cananeia e Ele lhe concedeu o que pedia. Por isso, queridos, Ele também vai nos ouvir, e na sua hora, na hora certa, haverá de nos dar uma resposta satisfatória e paz ao nosso coração. Aleluia! Você tem filhos que desejam ver convertidos? Marido, esposa, irmãos? Você tem outros parentes e amigos que você anseia ver salvos? Tem alguma causa que aos seus olhos parece impossível de ser resolvida? Uma pedra no rim, né? Que não quer sair? Uma cirurgia que vai ser feita? Tem alguma causa que você quer colocar nas mãos do Senhor? Coloque. Não desista. Acredita. Ele vai fazer. Ele pode fazer. Ele quer fazer. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua intimidade com Deus? É aí que faz a diferença daqueles que querem compromisso com Deus, que querem seguir Jesus, e os que só querem a bênção logo. Siga o exemplo da mulher cananeia. Apresente essas pessoas diante de Jesus noite e dia, e não descanse enquanto não obtiver a resposta do Senhor. Queridos, mesmo que tenhamos de esperar por longos anos, persevere.
sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê. Eu encerro com Isaías 49:15. Isaías 49:15, que diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa vida, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Minha vida foi um palco de derrotas, marcado pela dor e a solidão. Da plateia os aplausos do fracasso recebi, e eu sempre incapaz de reagir, levado por momentos de emoções, um personagem alegrando multidões, mas dentro de mim um protagonista, um sonho pra realizar, que eu nunca deixei de acreditar, que um dia minha dor teria fim, que um dia minha história seria outra. Eu sabia que Deus tinha a resposta para mim, e quando o tempo fé não existia mais, aquele palco foi descartada a hipótese de um derrotado. Veja o cenário de vitória que ele fez pra mim. Quem me vê cantando assim não imagina o que chorei. Quem vê a luz do meu sucesso não tem noção do que passei. Hoje quem está em cima do cenário de vitória sou eu, o protagonista resgatado pra adorar a Deus. Sou eu quem adora o nome dele, sou eu quem exalta o nome dele, sou eu quem deixei pra trás o palco da ilusão, sou eu quem conta a cena no cenário, sou eu com novo nome no diário, sou eu que abandonei o palco pra ser mais que campeão. Que um dia minha dor teria fim, que um dia minha história seria outra. Eu sabia que Deus tinha a resposta para mim, e quando dei por fé não existia mais aquele palco, foi descartada a hipótese de um derrotado. Veja o cenário de vitória que ele fez pra mim. Quem me vê cantando assim não imagina o que chorei. Quem vê a luz do meu sucesso não tem noção do que passei. Hoje quem está em cima do cenário de vitória sou eu,
Programa Momentos com Jesus.